desde que eu comecei a falar para mulheres em grupos pequenos ou maiores, o texto que sempre me vem à mente é o Senhor falando: abre tua boca e tá, encharei. Então eu digo: Senhor, eu vou abrir a minha boca, enche da tua palavra, que não seja eu. Não eu, mas Cristo. Falando um pouquinho da minha família, eu sou casada há 22 anos com o Vitor. Ele é pastor lá em Recife, todo o ministério dele foi em Recife. Nós nos conhecemos na igreja que ele pastoreia hoje. E nós temos 5 filhos, com idades variando de 18 até 3 anos. E nesse meio aí tem muita aventura, tem adolescente, tem pré-adolescente, tem criança, tem festa, tem animação, tem choro, tem lágrima, tem ranger de dentes. Eu sei que é na casa de vocês é assim também, mas tem muita graça do Senhor. E é por essa graça que nós estamos aqui, eu e cada uma de vocês, porque o Senhor nos trouxe, porque Ele quer, de fato, se revelar mais a nós. E o que a gente mais precisa na nossa vida é dEle. É que sejamos cada vez menos e que Ele seja em nós. Então, quando veio o convite sem um tema. E a gente aceita na fé, né? O que vão pedir para eu falar? Será que vai ser difícil? Será que vai ser fácil? Será que eu já tenho algum esboço que vai me ajudar? E é muito interessante quando vem algo que não tem nada a ver com o que você já tem. Mas um tema que me chamou muita atenção. Esse tema, não eu, mas Cristo. E eu achei que foi uma escolha radical. Um tema muito radical. Talvez o mais radical que a gente pudesse falar. Porque ele está negando o eu. E nós vivemos o tempo da ditadura do eu, do self, do autoaperfeiçoamento, do autoamor, da experiência de você se conhecer. E tudo é voltado para mim. Eu me volto para dentro de mim para achar a cura para os meus próprios problemas. Eu olho para mim para me definir, para saber quem eu sou. Então, esse é o tempo que a gente vive. Por isso que nós termos um acampamento com esse tema, não eu, mas Cristo, é radical. Porque a vida centrada no eu é a vida que as pessoas consideram boa, que as pessoas consideram segura. Você abrir mão disso, você dizer, não a minha vontade, não eu, você está se colocando em perigo. Você vai se perder, você vai deixar de ser uma pessoa. E, na verdade, quando nós nos perdemos em Cristo, nós somos quem nós devemos ser de fato. Nós nos encontramos quando nos perdemos nele. Mas isso vai completamente na contramão do que o mundo está ensinando. Isso vai completamente na contramão do que a gente cresceu ouvindo. E se a sua filha gostava de Barbie, você gostava de Barbie, você ouviu a vida inteira que você podia ser quem você quisesse ser. Que você devia seguir o seu coração. E isso é uma negação de que nós, de verdade, não sabemos o que é melhor para nós. Que nós não podemos nos autodefinir. Mas esse tema, ele é ainda mais radical. E eu posso dizer que ele é radical no sentido da palavra, porque ele está ligado ao fundamento. Ao que é mais necessário, ao que é mais central, mais básico, mais essencial, ao que é a nossa vida. É esse tema. Não eu, mas Cristo é muito mais do que uma frase de efeito que a gente escuta e já tem um impacto. É muito mais do que isso. É uma expressão bíblica, mas que denota uma compreensão de quem eu sou de fato e de quem o Senhor é para mim. De como eu devo viver, então, se eu tenho essa consciência. Então, é muito mais fácil a gente dizer, não eu, mas Cristo. É muito mais fácil a gente falar do que a gente viver isso. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para nos capacitar a vivermos essa vida radicalmente oposta às propostas que a gente tem no mundo. Radicalmente oposta às inclinações do nosso coração enganoso. Radicalmente oposta às vozes que nós escutamos em todos os meios, em todos os lugares, que vai nos apontar justamente, seja quem você quiser ser. Ouça a voz do seu coração e você deve aparecer. E a gente está aqui para assumir, para que Cristo seja visto em nós. A maioria das conferências de mulheres que eu já falei, ou acampamentos, eles giram muito em torno dos nossos papéis enquanto mulheres e assuntos de feminilidade bíblica, os desafios particulares que a gente enfrenta como mulher. E eu acho muito bom falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso à luz da palavra, mas nesses dias aqui, essa não é a temática. A temática é o Evangelho. E o Evangelho é que vai moldar e nortear como eu vivo como mulher.
Então, ele é muito mais importante, muito mais necessário e muito mais urgente para mim e para você hoje. Ele molda a maneira como eu vou pensar. Então, ele molda a maneira como eu vou viver. E é o evangelho que dá sentido à nossa própria existência. Por que eu estou aqui? É ele que nos faz caminhar na direção de Deus e não em oposição a Deus, como a gente tem visto o mundo cada vez mais se afastando. Uma vida que é firmada no evangelho, ela nunca vai ter o homem no centro. Nunca. Só pode existir um Deus, e não sou eu, nem é você. É o Senhor Todo-Poderoso. Então, quando a gente escuta esses pregadores da moda, esses coaches, tem um, inclusive, que tem um vídeo famoso dele, ele faz assim: o centro de Jesus é você. Já ouviram isso? Ele diz: tudo que Jesus fez apontava para você. E essa ideia desse amaciar do nosso ego, de nos trazer para o centro, da glória ser nossa, de Jesus apontar para mim, não eu que tenho que apontar para Jesus, eu que tenho que dar glória a Jesus, eu que tenho que servir ao Senhor, não ele que tem que me servir. Essa mensagem motivacional, versão gospel, ela alcançou todas as igrejas, em todos os lugares. E às vezes é tão sutil, muitas vezes a gente não percebe que nós estamos cantando músicas que não estão exaltando ao Senhor, mas estão exaltando o homem. E o propósito é que a nossa autoestima seja elevada, que a gente saia da igreja flutuando, leve, nenhum peso, minha consciência não foi acusada, eu não estou lutando contra um pecado e ali eu escutei uma palavra que vai me ajudar a lutar. Não, saia leve, você vem aqui para deixar só seus fardos e sair bem tranquila. E não é isso o evangelho, não é esse o evangelho. Você é especial, se aceite, se valorize. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Ela aponta a verdade acerca de nós. E hoje, uma baixa autoestima tem sido considerada a causa de todos os problemas das pessoas. Depressão, suicídio, divórcio e até a criminalidade pode ser resolvida simplesmente você fazendo com que as pessoas achem que elas são maravilhosas, muito especiais, muito lindas, muito fofas. Então, hoje você trabalha com as crianças e o que você mais quer que seu filho tenha é um senso de valor próprio elevado. E você está muito mais preocupado em que ele se sinta essa criança tão especial e tão amada, e você está menos preocupado em forjar o caráter de Cristo nela, do que em ela se sentir amada. E não é que nós não temos que fazer os nossos filhos se sentirem amados, muito longe disso, porque nós temos que amá-los com um amor que vem do céu, um amor que é sobrenatural, porque nós temos recebido isso. Mas nós precisamos, muito antes de dizer você é especial, você é capaz, você pode tudo, apontar em quem ele pode tudo. E que tudo é esse que ele pode. Ele pode cumprir a vontade do Senhor, porque o Senhor o fortalece para isso. Se nós formos à palavra sem as lentes do humanismo, que é o ar que nós respiramos, esses ismos todos, materialismo, feminismo, humanismo, socialismo, se nós formos sem essas lentes, buscando o Senhor na sua palavra, nós não vamos encontrar espaço para esse ego. Nós não vamos encontrar um espaço para dizer assim, tudo que você precisa é ter uma autoestima elevada. Não. Jay Adams, ele é um conselheiro bíblico que escreveu um livro clássico chamado Autoestima. E ele disse o seguinte: a graça divina começa em Deus com seu amor, não no homem com seu valor. O centro de Jesus não é você. A graça de Deus começa em Deus com seu amor, e não no homem com seu valor. Inverter essa ordem é uma distorção do evangelho, que vai gerar consequências danosas para a nossa vida espiritual ao longo da nossa caminhada. Lá em Romanos 5, nós vemos qual era o nosso estado. E a partir do verso 6, nós lemos o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você sentiu seu ego amaciado com esse texto de Romanos? Ele mostrou 5, 6, 7, 8. Ele mostra que nós éramos fracas, ímpias e pecadoras. Desses todos aqui, a gente só não é mais ímpio. Mas ainda somos fracas. Ainda carecemos da sua graça. Ainda somos pecadoras. Ainda carecemos diariamente nos apresentar a Ele, pedirmos perdão pelos nossos pecados. Então, o que a gente precisa entender? Que uma antropologia correta, quem é um homem?
ela só vai ser encontrada na palavra de Deus. Quem é o homem? O que é uma mulher? É impressionante que hoje muitos doutores das universidades não conseguem definir uma mulher. Eles gaguejam, eles vão para lá, vão para cá. O que é uma mulher? Se você perguntar para o meu filho de 3 anos, provavelmente ele vai ter uma resposta muito mais próxima da verdade do que um doutor nesses estudos, nessas filosofias do mundo. Como alguém não sabe o que é um homem e uma mulher? Porque você não tem a palavra como base do seu conhecimento. E é por isso que hoje tantas pessoas estão vivendo crises de identidade, que envolvem, inclusive, as questões sexuais, com relação ao gênero. Mas se elas fossem a palavra de Deus, elas iam saber que elas não são aquilo que elas desejarem ser. Elas não são o que elas pensam ser. E elas também não são aquilo que os outros dizem que elas são. Elas são aquilo que Deus diz que elas são. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Não importa se eu me sinto um gato. Não me importa se eu me sinto um homem de 47 anos. Não importa o que eu pense, o que eu sinto, ou qual a pressão que estão exercendo lá fora para que eu seja. A verdade sobre mim é que eu sou quem Deus diz que eu sou. Então, quando as pessoas começam a basear a sua identidade, tanto naquilo que elas conquistaram na vida, carreira, posição, dinheiro, fama, quando elas começam a basear a sua identidade com relação aos seus relacionamentos, eu sou casada com fulano, eu sou viúva, eu sou mãe de 1, de 2, de 3, 4, de 5. Quando elas baseiam a identidade nessas circunstâncias que muitas vezes são transitórias, porque nós nunca sabemos qual é o dia de amanhã, nós estamos fadadas a viver em crise, vivemos crises na nossa identidade. Quem eu sou? E confusões das mais diversas. Por quê? A minha identidade não está firmada naquilo que Deus revelou. Como é que você responde à pergunta, quem é você? É uma pergunta fácil? Como é que você diria, quem é você em 1 minuto? Já pensou nisso? O que é que primeiro vem à sua mente com essa pergunta, quem é você? Eu digo que eu nunca consegui escrever a minha bio no Instagram. Eu tenho um Instagram só para futucar a vida dos outros, porque não tem nada lá. Mas começa na dificuldade de eu me descrever com aquele tantinho pouquinho de palavra. Quem é você? A primeira coisa que vem na nossa mente, será que isso é verdadeiro sobre quem você é? E essa é algo imutável acerca de quem você é? Saber quem nós somos não é algo de pouca importância. Nós precisamos saber e responder quem nós somos. E Deus, na sua palavra, se preocupou. E através de vários servos seus, e ao longo de vários anos na revelação bíblica, de dizer quem nós somos. E com base em quem nós somos, como é que nós devemos viver. E ele sabe que esse conhecimento é vital para nós, sobretudo porque desde a queda a nossa identidade está distorcida. Todo tipo de confusão começou ali. Calvino, ele dizia o seguinte, que aprender mais sobre Deus e sobre nós mesmos é um bom resumo de sabedoria. Quem o Senhor é e quem eu sou. E ele também disse que o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo até que tenha antes contemplado a face de Deus e da visão dele passe a examinar a si mesmo. Eu não posso olhar para mim e querer me definir. Eu tenho que olhar para o Senhor. E contemplando o Senhor, entender quem eu sou e quem eu sou no plano dele. Então, por que a gente se propõe nessa primeira palestra, o título dela é Não quem eu sou, mas de quem eu sou. Eu já disse que é importante sabermos quem nós somos, mas por que então inverter e dizer de quem eu sou? Já disse que não é porque quem eu sou é irrelevante, mas porque responder a primeira pergunta é o melhor começo para responder a segunda pergunta. E é muito mais fácil responder de quem eu sou do que quem eu sou. De quem eu sou é uma palavra. Deus. Eu sou do Senhor. E essa é a minha maior segurança na vida e na morte. O Catecismo de Heidelberg diz. E é um dos catecismos mais lindos que a história da igreja já construiu. E ele fala que a maior segurança é que na vida ou na morte eu não pertenço a mim mesmo. Deus, nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Ele deve ser o nosso mestre. Se alguém observar a sua vida por um tempo, ela vai dizer, essa pessoa tem um mestre. Essa pessoa tem um Senhor. E sabendo e dizendo isso, ela diria que o seu Senhor é um Senhor justo, é um Senhor bom, é um Senhor sábio, e que você tem descansado em ser desse Senhor e mestre. Como nós vivemos, é o testemunho que nós damos acerca do nosso mestre.
Adão e Eva, eles sabiam que tinham um Senhor e Mestre, mais do que ninguém. Eles sabiam que tinha um Criador, e esse Criador tinha direitos reais sobre ele. Ele era o Rei e o Senhor da criação e o Senhor deles, que os formou com a sua própria mão. E nunca foi plano de Deus que Adão e Eva vivessem vidas autônomas. Eles foram feitos para depender do Senhor. Eles foram feitos para depender da presença do Senhor, do sustento do Senhor, da companhia do Senhor, da sabedoria do Senhor, porque embora eles fossem perfeitos, eles não tinham pecado, eles ainda tinham muito que aprender. E era nessa convivência com o Senhor, que a cada dia ia ao encontro deles no jardim na viração do dia, que eles iam aprender mais sobre o mundo de Deus e se capacitar para cumprir a missão que Deus tinha dado para eles. Eles viviam num mundo perfeito, mas que tinha muito trabalho ainda para ser realizado. A gente costuma associar trabalho à queda. Na verdade, a queda fez com que o trabalho se tornasse penoso e difícil, mas o trabalho é a vontade de Deus para o homem desde antes da queda. Adão tinha que cultivar e guardar o jardim, e Eva tinha que auxiliá-lo. Com toda a sua criatividade, com toda a capacitação. Imagina que mulher devia ser Eva. E ela devia trabalhar com Adão ali. A missão que Deus tinha dado para eles era muito grande. Eles tinham que ter uma noção de quem eles eram, do propósito deles e de como eles fariam isso. Abra a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1. E esse texto bíblico, ele já responde todas as perguntas essenciais acerca de quem nós somos e como nós devemos viver. A partir do verso 26, nós lemos assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Os primeiros capítulos de Gênesis respondem às perguntas mais essenciais acerca do mundo, acerca do homem, acerca de Deus, e revela que no princípio Deus criou. E a gente vê muita tentativa, né? Nas escolas, a irmã Luciana estava compartilhando que ela foi ensinar o criacionismo e que isso gerou uma certa dificuldade para ela na escola, porque algumas mães não gostaram de que seus filhos soubessem a verdade que Deus criou o mundo e que não tem como toda essa beleza, essa exuberância que nós vemos ter vindo do acaso, ter vindo de uma explosão, ter vindo de uma evolução. Essa é a verdade que está exposta em Gênesis. E se você não acredita nisso, por que você acredita no resto da palavra? Se isso não é verdade para você, se esse relato não é literal para você, por que a crucificação e a ressurreição são? Por que os milagres são? Por que muitas vezes nós cremos nessas coisas e descremos nisso que está revelado da mesma forma, algo histórico, não metafórico, que o Senhor deixou registrado para que nós soubéssemos que há um dono, que há um Senhor e que nós somos obras de suas mãos. E o relato da criação, nós vemos o Senhor falando e as coisas acontecendo. Haja luz, haja separação das águas, no firmamento. Mas quando Deus vai criar o homem, ele não fala, haja o homem. E nós entendemos que a própria Trindade está envolvida de uma forma toda especial ali na criação do homem, quando nós lemos, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E foi assim que o Senhor fez do pó da terra e a mulher da costela de Adão. E todo ser humano pode ser rastreado a esse primeiro casal, Adão e Eva, os nossos pais. E a vida do primeiro casal, naquele jardim maravilhoso, era andar com Deus. Era estar com Deus e receber do Senhor a instrução para cada dia. E a missão deles de espalhar a glória de Deus na terra, expandir aquele jardim, e o Éden cobriria toda a terra, se não tivesse acontecido um fatídico incidente relatado em Gênesis 3. Eles tinham a responsabilidade de andar diante de Deus, de serem imagem de Deus, de governarem a terra como representantes de Deus. Não em lugar de Deus, não usurpando a autoridade de Deus, mas refletindo essa autoridade perfeita, amorosa, sábia e santa de Deus. E eles deveriam prestar contas de como eles cumpriram essas funções. O homem que foi criado primeiro era o cabeça do casal e ele é o representante de toda a humanidade. Ele era o nosso
cabeça, vamos dizer assim, de toda a humanidade. Ele deveria ser o iniciador, o protetor, que deveria liderar amorosamente a sua esposa e com ela eles constituírem filhos que seriam discípulos e adoradores de Deus, espalhar a imagem de Deus na terra. E a mulher, criada depois, mas de mesmo valor, de mesma dignidade, mas com papel diferente, complementar do homem que havia sido criado primeiro, deveria ser responsiva. Ela deveria auxiliar o homem como uma companheira idônea. E era assim, vivendo esses papéis, que eles trariam glória ao Senhor Criador. E ainda é assim que eu e você, desempenhando os nossos papéis, instituídos pelo Senhor antes que o pecado entrasse no mundo, também trazemos glória. E glorificar ao Senhor seria a glória do homem. Glorificar o Senhor não diminui o homem, engrandece o homem. É isso que as pessoas não conseguem entender. Se elas se entregam ao Senhor, o Senhor as está glorificando, honrando e usando. Mas então nós chegamos em Gênesis 3. E aí a mulher deu ouvidos à mentira da serpente, de que ela seria como Deus, de que não, você não morrerá. As consequências, o que Deus falou, não leva em consideração. Ele só não quer que você seja como ele. E aí a mulher julgou que ela poderia se autodefinir. O self dela estava ali em evidência. A gente brinca que ali ela se empoderou. E ela disse, não, eu quero ser Deus. Eu quero saber o que Deus sabe. Eu quero fazer o que Deus faz. Eu não quero depender do Senhor. Eu não quero ser quem Ele quer que eu seja. Eu quero ser quem eu quiser ser. E eu quero ser como Deus. E ela comeu o fruto. E ela deu ao seu marido, que deveria liderá-la em direção à santidade e obediência, mas ele a seguiu. E aí a gente já vê a inversão dos papéis acontecendo na queda. Ao invés dela seguir, ela iniciou e liderou. Ao invés dele liderar, ele a seguiu em seu pecado e ambos caíram da perfeição que eles viviam. E a humanidade se reduziu a um estado de pecado e miséria. E não muito tempo depois dali a gente vê qual é a situação da humanidade nos tempos de Noé. Toda a criação foi afetada. Não só o homem e a mulher nos seus relacionamentos, a dor de parto, a dificuldade para o trabalho, a dificuldade de submeter ao marido, mas toda a criação geme e aguarda a redenção dos filhos de Deus. Mas nem esse evento, que é o mais triste da história da humanidade, não foi o Holocausto, não foi a bomba de Hiroshima, nenhuma das guerras mundiais. Esse foi o evento mais trágico da história, mas nem nesse evento trágico Deus deixou de revelar a sua graça. Porque ali mesmo ele fez a promessa de que viria um descendente da mulher, ou seja, eles não morreriam imediatamente. A salvação viria através de um descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente e acabar com o poder de Satanás. E libertar o seu povo, porque Deus quer ter comunhão com o seu povo, como ele tinha comunhão com Adão e Eva ali no jardim. O Senhor não foi pego de surpresa na desobediência de Adão e Eva. Ele nunca é pego de surpresa com absolutamente nada. E ele já sabia tudo o que aconteceria. E ele mostraria nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco. Ele não exterminou a raça humana ali no Éden imediatamente, poderia ter feito isso com toda a justiça. E ali mesmo ele começou uma jornada de redenção. Ele começou a trilhar o caminho com o homem, fazendo alianças com esse homem. Ele não ia abandonar a coroa da sua criação, que era o homem, o único que poderia espelhar sua imagem na terra. E nem a sociedade tão corrompida dos tempos de Noé fez com que ele desistisse dessa comunhão com o homem. Ele fez aliança e preservou a família de Noé. E da família de Noé, da descendência de Noé veio Abraão, com quem ele fez outra aliança e prometeu ser o Deus de Abraão e da sua descendência. Anda na minha presença e ser perfeito. Seja como eu. Ande comigo para que você aprenda de mim e seja como eu. E ele faz essa aliança com Abraão, faz essa aliança com Isaac, faz essa aliança com Jacó. E a palavra de Deus é de alianças. Alianças que vão englobando as alianças anteriores até chegar na nova aliança, onde nós estamos aqui, pelo sangue de Jesus. E antes ele fez uma aliança com Davi. E Davi, no Salmo 8, ele expressa muito bem quem é o homem. Abra lá no Salmo 8 e veja que ele vai dizer quem é o homem. Mas como é que começa esse salmo? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade.
Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ele olhou para o Senhor, contemplou a grandeza da criação. Quem é o homem? E ele viu que o Senhor dotou esse homem de uma função, de uma missão e de uma glória para que ele espalhasse a glória de Deus. Davi sabia e percebia que não foi só Adão e Eva que foram criados pelas mãos de Deus, cada um que veio a existir. É criação do Senhor, e ele narra isso de uma forma bela, no Salmo que talvez seja o seu favorito, eu sei que é o de muitos, o Salmo 139. Nesse Salmo, ele diz, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, no verso 13. Tecer é algo feito com as suas mãos, uma obra de arte. Ele teceu como um tecelão tece uma linda peça, um tapete. E ele via a grandeza de Deus, mesmo que ele não soubesse o que era um ultrassom. E ele não visse o que é o DNA humano. Quando ele contemplava a maravilha de ser um homem, de ver a criatura de Deus, ele glorificava o Senhor. Ele exaltava o Senhor. E assim tem que ser também a minha vida e a sua vida, de exaltação por contemplar a maravilha das obras das mãos do Senhor, que somos nós, feitas de um modo assombrosamente maravilhoso. Não para que nós nos orgulhássemos e usássemos aquelas roupas, né? Eu sou assombrosamente maravilhosa. Mas para que nós pudéssemos fazer as obras maravilhosas que o Senhor preparou de antemão para que nós pudéssemos fazer. É por esse motivo que nós somos feitas de uma forma assombrosamente maravilhosa. Para glorificar o Senhor, que é o único assombrosamente maravilhoso e digno de honra. Nós somos responsáveis diante de Deus. E é por isso que o mesmo Salmo, Davi diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele nos fez seres morais, que sabem o certo e errado, e por isso somos responsáveis diante dele, de vivermos de uma maneira que traga glória a ele, porque nós pertencemos a ele, como uma escultura pertence ao seu escultor, como uma pintura pertence a quem pintou, como uma música pertence àquele que a compôs. Ele fez de nós seus poemas, é o que diz Efésios 2:10, pois sois feitura dele. E essa palavra quer dizer poema dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O problema é quando a gente quer separar essa forma assombrosa que fomos criados do motivo pelo qual fomos criados, para andarmos nas boas obras, para seguirmos segundo o nosso mestre, como o nosso Deus nos criou para viver. Em Isaías 43, o Senhor lembra o seu povo desse fato, de que eles têm um Criador, e por isso eles têm um Senhor e eles têm um Rei. E mesmo que eles agissem, às vezes eles eram até bem religiosos, mas era um culto que causava repulsa no Senhor. Eram sacrifícios feitos e cultos prestados, mas que eram prestados por puro ritualismo, por pura religiosidade. Eles viviam como se eles não tivessem um Senhor e como se eles não tivessem um Deus. Eles rejeitavam o conselho do Senhor de como eles deveriam viver na terra que o Senhor tinha dado a eles. Mas o Senhor promete que vai remir esse povo, comprar esse povo e que congregaria esse povo das nações para onde esse povo tinha sido espalhado. E a partir do verso 1 nós lemos assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Ele diz aqui qual é o propósito para o qual nós somos criadas. E essa é uma pergunta que a gente ensina às crianças. Qual é o fim principal do homem? E o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas como nós que caímos com Eva no Éden,
Como nós podemos glorificar o nosso Criador? É isso que a humanidade tem voluntariamente feito? Como eu posso glorificar ao Senhor nesse dia? É assim que a humanidade tem caminhado? Pense só nas mulheres do seu trabalho, as mulheres que estudam com você. Essas mulheres, elas têm orientado a sua vida na direção daquilo que traz glória ao Senhor ou naquilo que traz ganho pessoal, benefício pessoal? Elas não estão orientando a sua vida em torno desse propósito. Mas desde Gênesis 3 nós estamos nos desvirtuando desse propósito. Continuamente o Senhor vai com a sua mão de misericórdia e nos traz. Romanos 3 diz que todos pecaram, que todos se extraviaram. A umas se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer, não há quem entenda. Essa é a condição do homem desde a queda. Longe do Senhor, vivendo para a glória dele mesmo e não para a glória do Senhor. Todos éramos rebeldes, todos contra um rei justo, bom e amoroso. Essa é a tristeza maior. E nós temos ilustrações diárias dessa depravação em que o homem foi caindo, e uma delas foi o que a gente viu na abertura das Olimpíadas. Quando o homem usa tudo que Deus deu, o fôlego de vida que ele tem foi Deus que deu. Os dons, os talentos, tudo isso foi Deus que deu. O tempo, a vida, os bens, tudo isso foi Deus que deu, mas eles usam tudo isso que Deus deu, não para dar glória a Deus, mas para blasfemar contra o nome de Deus. Para dizer, Deus não existe, ele é irrelevante. Eles não só querem viver da maneira como eles querem, mas eles querem que todos aqueles que desejam viver pela palavra sejam impedidos de fazer isso. Que a nossa moral, ela seja considerada uma vida de opressão, uma vida de escravidão. Os escravos estão olhando para os livres e dizendo que estes são os escravos. Mas tem sido assim desde o começo. E lá no Salmo 2 nós vemos isso muito claramente. O saltério ele foi organizado de uma maneira que aponta o caminho do justo e o caminho do ímpio. E o Salmo 1 mostra o caminho do justo. Quem é o justo? É aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E diz que esse homem é como uma árvore plantada junto a correntes de águas. E fala qual é o fim desse homem. E o Salmo 2 mostra o oposto. Mostra os ímpios na sua petulância, querendo destronar Deus. Querendo dizer, nós não temos um dono, nós não temos um rei, nós não temos um Senhor. E eles dizem que querem romper as algemas, que querem lançar fora os laços, que para eles a lei de Deus é um laço, enquanto para o salmista é a vida e a meditação todo o tempo. Eles querem sacudir a lei do Senhor para que eles sejam a lei para eles mesmos, para que eles não tenham que responder diante de um Deus santo. O que importa é fazer o que eu quero e o que vai me agradar. E o próprio Salmo 2 diz qual é a única salvação para o homem. A única alternativa desses que têm uma vida condenada ao afastamento de Deus, uma vida sem glória. E no verso 10 do Salmo 2, nós lemos assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados os que se refugiam em quem? No Filho. O poder temporal não vai ser capaz de livrar o homem no dia da ira do Senhor. Por isso ele adverte os reis. Por isso ele adverte os poderosos. E lá em Apocalipse nós lemos que esses poderosos, esses grandes da terra, quando vier o dia do Senhor, eles vão pedir que os montes caiam sobre eles, porque eles não vão aguentar ver o Senhor no seu poder e glória, sendo que eles estavam com os punhos erguidos contra o Senhor, querendo destronar o Senhor. Os grandes devem se deixar advertir. Os grandes devem, na verdade, liderar e ser exemplo para os demais. Mas quando a gente olha para os nossos governantes, minhas irmãs, nós vemos submissão ou oposição ao governo de Deus. Nós vemos homens que estão liderando aqueles que têm sido confiados a eles pelo Senhor para perto de Deus ou para longe de Deus.
Alguns líderes nós não escolhemos sobre as nossas vidas. Eu não escolhi quem seriam os meus pais. Eu não escolhi esse presidente. Eu não escolhi muitos dos governantes. Mas eu escolho quem muitas vezes vai exercer influência sobre a minha vida. Eu escolho quem são os meus influencers de moda, gastronomia, criação de filhos, como ser esposa, como ser dona de casa, como ser profissional. Esses poderosos que exercem um tipo de poder temporal e passageiro. Eles também têm sido exemplo de rendição ao Senhor. Eles também têm conduzido aqueles que lideram para glorificar ao Senhor e viver o propósito de Deus ou para longe desse propósito. Esses nós escolhemos quem nós vamos seguir. E é só dizer assim, deixar de seguir. E você deixa de seguir. E aí você vai seguir o que a palavra de Deus diz, em oposição ao que eles dizem. A verdadeira alegria, a vida que vale a pena viver, se encontra nessa submissão ao Filho e se refugiar no Filho. E um comentarista bíblico aponta que os verdadeiros cristãos sabem o que significa ter um coração cheio de temor e, ao mesmo tempo, de alegria. Essa é a nossa caminhada com o Senhor. Cheia de temor, porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele não se compara com nenhum de nós. Ele é infinito, eterno. E nós somos criaturas finitas, pequenas. Uma poeirinha quando você olha o tamanho da criação do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós temos alegria por sabermos que esse Deus Todo-Poderoso nos escolheu, nos remiu, fez habitar em nós o seu Espírito e deseja que nós o conheçamos, deseja ter intimidade conosco. Ele diz que a nossa oração é seu contentamento. Como assim? O Deus de toda a terra se alegra de ouvir a minha oração, sendo que a palavra de Deus diz que eu nem sei orar como convém. Então, no coração do crente existe essa tensão entre o temor reverente ao Senhor, em reconhecer quem Ele é, e temer desagradá-lo, e a alegria de saber que Ele está comigo, que Ele tem promessas para a minha vida. Felizes são aqueles que se refugiam, aquele que beija o Filho. E essa era uma ideia de quando um povo era conquistado, o rei conquistado, ele tinha que se aproximar de joelhos, de gatinhas, como não sei se vocês falam assim essa expressão, e beijar o anel, e beijar a mão do rei que o havia conquistado. Essa é a ideia. Eu fui conquistada e eu vou apresentar a minha submissão a esse rei. Mas ao mesmo tempo que seria algo imposto, porque ele foi vencido, ao mesmo tempo traz a ideia de o beijo, apela para o nosso coração, para que essa submissão seja em amor e seja em alegria. E felizes são então aqueles que se aproximam e que podem se refugiar nesse Senhor e que olham para o Senhor para serem quem o Senhor os criou para serem. Nós pertencemos ao Senhor, isso já está bem provado, porque nós fomos criadas por Ele para a sua glória. A palavra de Deus já nos disse isso, mas para que nós pudéssemos dar a glória, Ele precisou nos comprar. Para que Ele pudesse ver a sua imagem sendo refeita em nós, Ele precisou ir além. E a Bíblia nos conta que o pecado ele não só nos infectou. Sabe uma doença que a gente pode conviver por muitos anos? Não. Ele nos escravizou. E nós não tínhamos como ser libertas por nossa vontade. Sozinhas, nós não conseguiríamos romper esses laços que nos prendiam. Nós precisássemos de alguém que nos comprasse. Mas quem faria isso? Talvez por um justo alguém se animasse a morrer, mas não é que a gente estava naquela loja de pequenas avarias, sabe? Produto com pequenas avarias que você compra e nem olha. Não era o nosso caso. Nós éramos de todo inúteis para o Senhor. Mas Ele escolheu nos comprar. E o Evangelho é a história de Cristo derramando o seu próprio sangue para nos comprar para si. Romanos 6,20 nos diz, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O entendimento de que eu pertenço ao Senhor deve me levar a glorificá-lo. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aquele que não tinha pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O meu filho de 3 anos está com a mania agora de dizer assim, mamãe, quem foi que morreu para salvar meu coração?
Digo, foi Jesus, meu filho. Aí passa um tempo, mamãe, quem foi que morreu para salvar meu coração? Eu digo, meu filho, fique perguntando isso todo dia, eu não vou me cansar de dizer, foi Jesus, meu filho, ele morreu porque nós somos pecadores. Ele morreu para comprar o nosso coração. Tem uma história que se conta para crianças, e eu não estou julgando nenhuma aqui criança não, mas eu vou contar porque eu acho bonita, como ilustração disso que o Senhor fez por nós. Conta-se de um menininho que com a sua própria mão fez um barquinho. E ele se dedicou naquela construção daquele barco, e ele grafou ali as suas iniciais. E ele quis testar o seu barquinho, claro, e colocou no riachinho. Só que deu um vento forte e aquele barquinho foi levado para longe de onde aquele menininho poderia alcançá-lo. Imagina como ele voltou para casa desolado, arrasado. Ele fez com tanto amor aquele barco, ele só queria vê-lo flutuar e não perdê-lo. E aí passaram-se os dias, ele estava andando na cidade e ele viu na vitrine de uma loja de produtos usados o barco dele. E ele entrou naquela loja e ele disse, Senhor, esse barco é meu. Mas o Senhor disse, não é seu. Eu comprei de fulano esse barco, eu paguei tanto por ele. Mas é meu, está ali, veja, tem a minha marca, tem as minhas iniciais. Eu sinto muito, eu não posso dar esse barco para você, ele me custou algo. Eu não posso dar esse barco. E aí ele saiu arrasado daquela loja, mas ele foi para casa determinado a comprar. Ele não tinha o dinheiro, então ele foi trabalhar. Ele foi cortar grama, ele foi ajudar um vizinho, ele foi ajudar um parente, até que ele conseguisse o valor suficiente para voltar àquela loja. E ali ele chegou com o dinheiro e ele comprou aquele barco, que era dele. E quando ele saiu daquela loja, ele pegou aquele barco, ele abraçou aquele barco e ele disse, você é meu 2 vezes, porque eu te fiz e porque eu te comprei e por isso eu te amo ainda mais. E mesmo que essa seja uma ilustração muito infantil e que absolutamente não consegue descrever o que Deus fez por nós, mas ela nos dá uma ideia de que nós somos do Senhor 2 vezes, somos dele por criação. Mas por conta da queda, nós andávamos desgarradas como ovelhas sem pastor. E ele precisou intervir na nossa história. E ele precisou derramar o seu sangue. E ele precisou fazer com que nós entendêssemos pelo seu Espírito que aquela obra foi por mim. Não foi por uma multidão que não tem rosto, que não tem nome. Tinha o meu nome gravado lá. E só ele poderia me dar essa convicção. Só ele poderia fazer com que eu cresce, que eu sou dele, que eu pertenço a ele. As pessoas sem Cristo, elas vivem o fardo de pertencerem a si mesmas, de terem a elas mesmas como modelo, a elas mesmas como alvo, elas mesmas que são o provedor, elas mesmas que são as respostas para os problemas delas mesmas. Elas mesmas firmam a identidade delas nelas mesmas. Minhas irmãs, isso não tem como funcionar. Isso não tem como levar o homem a viver a glória que Deus o criou para viver. E esse é o fardo que eles vivem, que eles carregam. Eles não têm um Senhor em quem eles podem confiar. Eles vivem ansiosos, eles vivem temerosos, eles vivem querendo provar o seu valor para os outros, eles vivem querendo extrair do outro o valor e o preenchimento, e eles não vão conseguir. Alan Nobel, ele escreveu um livro que foi publicado pela editora Fiel com o título Humanidade em Crise. Uma tradução livre desse título em inglês seria Você não pertence a você. Pertencendo a Deus em um mundo desumano. E é um livro excelente. E ele diz assim, o entendimento adequado de nossa pessoalidade requer que reconheçamos que não somos de nós mesmos. No âmago de nosso ser, pertencemos a Cristo. Isso não significa apenas que oferecemos submissão mental a Cristo ou que descobrimos nossa verdadeira identidade nele. Pertencer a Cristo é encontrar nossa existência em sua graça, viver de maneira transparente diante de Deus. E esse pertencimento a Cristo necessariamente envolve pertencer a seu corpo, à igreja e a nossas famílias e vizinhos. Uma antropologia definida por nosso pertencimento a Deus é diametralmente oposta à crença contemporânea de que somos indivíduos autônomos, livres e atomistas que encontram mais realização pessoal libertando-se de todas as normas externas. Nosso self pertence a Deus e somos alegremente limitados e contidos pelas obrigações, virtudes e amor que naturalmente fluem desse pertencimento. Esse viver diante de Deus não é fácil.
requer sacrifício e humildade, arrependimento e dependência perenes colocados em Cristo. E ele continua. Em uma era secular como a nossa, isso requer um esforço intencional para lembrarmos que pertencemos a Cristo. E que pertencimento não é apenas uma doutrina, mas uma realidade que toca todos os aspectos de nossas vidas. Cada aspecto da nossa vida é tocada pelo fato de pertencermos ao Senhor. Se eu pertenço a Cristo, tudo que eu tenho pertence a Cristo. Todos os meus bens, muitos ou poucos, pertencem a Cristo e devem ser usados para a glória dele, para o avanço do reino dele. Todos os meus relacionamentos pertencem a Cristo. Então eu vivo como esposa para a glória dele, de acordo com o padrão dele, para fazer avançar o reino dele. Os meus filhos não são meus, são de Cristo. E ele pode dispor dos meus filhos como ele quiser, porque eles também são de Cristo. Tudo acerca de nós deve ser regido pela lei do Senhor. O meu tempo não é meu, é dele, para ser usado com sabedoria, para a glória dele. Tudo em nós, todo o nosso ser, regido pela sua lei, movido pela sua glória. É assim que ele é visto em nós e que nós vamos nos tornando cada vez menos nós e mais Cristo é visto em nós. E nos nossos próximos dias aqui nós vamos trabalhar ainda esse tema. Não eu, mas Cristo. Nós vamos falar sobre essa vida de rendição e de obediência que Cristo nos chama. Que para o mundo são cadeias. Para nós é a viver na verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres não para fazermos o que queremos fazer. Não para sermos quem julgamos que devemos ser. Livres para fazer a vontade do Senhor. Porque só nela nós vamos encontrar satisfação para a nossa alma. Amém?